Você está experimentando a consultoria. Nós temos uma pasta no Drive, e essa pasta no Drive eu coloco aqui os documentos. Cada aula a gente vai construindo um documentinho juntas, com os tópicos que vão ser abordados, se surge algum link interessante sobre o tema, tarefas para você fazer. O foco da nossa consultoria é ela ser prática. A teoria, ela existe para que você compreenda as coisas que você tem que fazer, mas é uma consultoria com foco totalmente prático e de colocar em ação. Nosso foco aqui é faturamento. Aumentar o faturamento, é a gente vender, a gente conseguir crescer o nosso negócio, tá bom? Perfeito. A primeira coisa que nós vamos entrar é no seu perfil aqui do Instagram. E uma coisa que eu preciso te elogiar, que eu te perguntei, né? Em uma das nossas reuniões assim. Qual é o seu perfil? Você é uma pessoa executora? Como você? Não sei. Você não respondeu, né? E aquele dia nós conversamos, assim, foi, no caso, até uma dica. Já que você vai começar a consultoria, vamos lá. Porque eu não dou pitaco onde eu não sou chamada. Eu acho que é até uma questão de educação, né? A pessoa tá ali, ela não me perguntou nada. Como que eu vou ficar intrometendo? Olha, eu acho que você tem que fazer. Não é assim. Se a pessoa me pergunta, eu falo. Se ela me contrata, aí eu tenho a obrigação de conversar com ela. E aquele dia a gente conversou, foi assim, Raíssa, você trabalha com financeiro e não tem número no seu perfil. Não tem número, não tem conta, não tem nada falando sobre financeiro. E aí? No dia seguinte, você já começou com os vídeos, no dia seguinte. E aí eu tenho o costume de entrar aqui na parte das visualizações e ver, porque você ficou reclamando. Uma reclamação sua comigo foi: eu faço, os meus números não sobem, os números não aumentam. E tiveram alguns conteúdos dessa leva que você fez que os números saíram da média que estava anteriormente, dos 200, dos 300. O nosso foco aqui não é viralização. O nosso foco aqui é que você venda. Então, existe diferentes conteúdos. Existe o tipo que pode ser que viralize, que não existe uma matemática para viralizar um conteúdo, né? O pessoal vai ensinando hacks e tudo mais, e tem o conteúdo para venda. O seu foco agora é captar cliente e vender. E aí a gente tem os seus conteúdos anteriores, tem ali a média de 200, 300, alguns têm um pico maior, mas ficava nessa média aí. 200, 300, 400 visualizações. E aí, a gente já começou aqui com os números, que, para mim, se a gente está falando de financeiro, a pessoa tem que me mostrar uma planilha, ela tem que me ensinar a fazer alguma coisa. É isso que vai, pelo menos, chamar minha atenção ali naquele serviço. E você já entrou com tudo, com tudo. E eu acho isso muito legal. Então, assim, eu acredito, por esse pouco tempo que a gente está juntas, que o seu perfil é total executora. Tem a tarefa para fazer, entro lá e faço. E desde então tem feito, né? E muito bem. Eu amei. Eu lembro que eu vi. Essa aqui eu gostei muito, mas foi essa aqui que eu achei muito interessante, que você misturou ali a vida, um passeio que você fez, e com conteúdo que tinha números. E começar a ser esse perfil informativo, porque você se comunica muito bem. Desde o dia A que a gente conversou, eu falei assim, não, ela conversa muito bem, você tem que usar isso a seu favor. Porque eu que estou conversando com pessoas o tempo todo que tem negócios, a maior dificuldade dessa galera é saber se comunicar. Tem gente que é terrível na comunicação, não consegue segurar um vídeo de 5 minutos, porque não é que a pessoa não sabe falar, mas é porque existe o efeito ligar a câmera. Liga a câmera, trava tudo, dá branco. E já aconteceu comigo lá atrás, quando eu estava fazendo jornalismo, e a gente tinha nossas aulas ali de aprender a gravar uma reportagem e tudo mais. Existe esse efeito câmera, é real. Tem gente que trava, tem gente que não tem desenvoltura, fica nervoso. Já tu não. Você consegue aí lidar. Então, para mim, esse é um ponto forte seu, que a gente vai levar ele em consideração na hora de criar esses conteúdos, tá? Perfeito. Você participou lá da Masterclass Estratégia de Comunicação e Marketing. Eu não sei se ficou pesado, ficou confuso, então a gente vai entrar um pouco nisso, porque não adianta só produzir conteúdo. Aquelas dicas que eu te dei foi, olha, a gente não fez nenhuma reunião, não sei nada do seu perfil, então só o que me falta ali são números. Agora a gente vai produzir, a ideia dessa consultoria é que a gente produza com estratégia, com foco em vender, com olhar no médio e no longo prazo também.
não só coisas de curto prazo. Ah, não é só um videozinho para viralizar, não é só para participar de uma trend. Aqui a gente quer construir a sua carteira de clientes, tá bom? Nada contra as trends, continue fazendo as que você gostar, mas a gente tem que vender. Só de visualização não vai sustentar seu negócio, né? E aí a gente vai trabalhar com coisas que a gente precisa de faturamento atual, meta de faturamento, porque antes de eu começar a gravar, a gente estava falando da métrica ROAS. Uma das coisas que o ROAS leva em conta é a quantidade de vendas, é o valor que foi faturado, para a gente poder fazer o cálculo de investimento em tráfego. Só que, além de tráfego, existem vários outros investimentos que a gente pode fazer. Como, por exemplo, produção de conteúdo, é um site, é alguma coisa para o seu escritório, é um bloquinho de notas com seu logo. Existem várias coisas a nível de comunicação e marketing que podem ser feitas com o objetivo da gente vender. Então, para saber se a gente pode ou não, isso aí você vai falar melhor do que eu, a gente precisa saber desses números atuais da sua empresa. E também a gente vai colocar uma meta de faturamento e a gente vai correr atrás dela com o marketing, tá bom? Com as ações que a gente fizer. Tá tudo certo? Aí nós vamos, através disso, ver qual o valor que pode ser investido por mês nessas estratégias que a gente vai desenhar. Então, olha, se o valor é X, nós vamos bolar uma estratégia que entre dentro do valor X. Se o valor é zero, a gente vai ter que focar em outra estratégia que seja com valor zero. Lembrando que, ao longo desses meus 6 anos, o que eu percebi? Quando a gente tem dinheiro, a gente consegue dar uma acelerada. O tempo é um ativo muito importante. Então, independente do dinheiro que você tenha, o tempo vai existir. É ele que vai maturar o negócio. Independente do valor que você vai investir ali ou não, é só o tempo que vai dizer se aquele produto vende, se aquele serviço está bom ou não, como está sendo a sua captação, o resultado dos conteúdos que você está fazendo hoje, o investimento em plataforma, tudo que você está fazendo. É o tempo que vai dizer se aquilo foi acertado ou não. Então, tem a parte do investimento em dinheiro que temos. Mas, dentro da comunicação e do marketing, do longo prazo, do brand, a gente também tem a questão do tempo. Objetivos que precisa, ele norteia toda a estratégia, e um exercício que eu vou fazer com você é o planejamento de 5 anos, que é o passo inicial. A gente vai, através dos objetivos, construir uma escadinha ali dentro de 5 anos, com coisas que você precisa fazer em cada ano para atingir os seus objetivos principais. Tá bom? Até aqui tudo bem? Sim. Vamos lá. Olha, nós vamos começar aqui pelos objetivos, tá bom? E aí todo o restante que eu falei aqui vai se desenhando ao longo da nossa conversa. Raíssa, primeiro, quando você pensa na sua empresa, quais são os seus objetivos com ela a nível de é um trabalho extra? É uma empresa que vai te dar o seu sustento lá no futuro? Quais são suas ambições, seus planos para o seu negócio? Tá, Pode pensar, não é difícil, são perguntas difíceis. Já é o meu sustento, então, assim, é o que já é o meu sustento, eu espero que continue sendo, se Deus quiser, o meu sustento, e mais do que o meu sustento, também pensar em qualidade de vida, em experiências, principalmente, que é uma coisa que eu penso muito, experiências para mim, experiência para os meus ali também. Então, além de eu conseguir pagar minhas contas, eu quero conseguir chamar minha família para fazer uma viagem. Eu quero conseguir levar eles para alguma coisa diferente. Então, eu penso muito nessa parte também. Construção de patrimônio, eu penso também, sendo a minha empresa hoje a minha única fonte de renda. Então, é tudo isso, sabe? Conseguir pensar, conseguir viver bem, não só sobreviver. Tá certo. Viver através do seu negócio. Sim. Me responda algumas coisas. Você tem o CNPJ, certo? Sim, de MEI. MEI, tá. Não deveria, não, mas é de MEI. Mas por que não deveria? Porque consultoria não pode ser MEI, não. Uai, mas o seu não entra em serviços financeiros também?
Lá, eu nem lembro qual é o KNAI que tá, mas a gente tenta dando uma disfarçadinha ali. Mas serviço de consultoria não pode. Mas além da consultoria, você faz outras coisas, então dá para você trabalhar isso Sim. também, né? Você põe a mão na massa ali. Você Sim. faz, você entra. Para mim, você é parte ali da empresa também. Então, talvez até se olhar, porque o MEI hoje é a opção que a gente tem, né? Ter uma empresa nessa fase o custo é muito alto. Então, Sim. deixa bater o enquadramento ali, bater o faturamento, para depois a gente pensar nisso. Mas não vejo o seu serviço só como consultoria, tá? Uhum. Não vejo ele só como consultoria. Esses objetivos aqui são pessoais. O seu negócio vai te ajudar através desse negócio crescendo, dando lucro, pagando salário, seu prolabore ali. São objetivos pessoais. Olha que interessante. Através do crescimento do seu negócio, você vai atingir esses objetivos pessoais. Essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil agora, que nós duas vamos fazer juntas, é viajar na maionese e nós vamos sonhar muito alto com objetivos para o seu negócio. Que tipo de empresa quer ser? Qual o tamanho? Tipo de cliente que quer atender? Eu vou colocar aqui um pouquinho da minha experiência pessoal para ilustrar isso para você e ficar mais fácil de você entender, tá bom? Tá. Eu coloquei no meu planejamento de 5 anos, um dos objetivos, que a agência GT se torne uma escola também de comunicação, formação de outros profissionais, que a gente atinja ali 1 milhão faturados, né, 1 milhão de faturamento, que a agência GT gere ali em torno de 30 empregos, que um dos grandes objetivos, porque essa empresa é semelhante à sua história, assim como a sua te dá o sustento, a agência GT foi o que me deu essa possibilidade de ter um trabalho digno, um bom trabalho, que eu estou de casa, estou confortável, mas qualidade de vida. Então, um dos grandes objetivos da agência, desde que ela nasceu, é que ela também seja esse canal de emprego e de oportunidade para outros trabalhadores. Então, você vê que os objetivos são os da agência, se tornar uma empresa de comunicação, geração de emprego, faturamento, ter uma loja online, ter um e-commerce, lançar um livro através da agência GT, todos esses são objetivos de meta para a empresa. Aí já os pessoais, eu quero viajar com esse dinheiro, eu quero realmente poder proporcionar uma vida melhor para mim, para minha família, para os que me cercam. Eu quero poder saber que eu vou no supermercado e posso fazer a compra sem peso na consciência, sem medo de faltar, não ter aquele medo da falta o tempo todo, ter dinheiro para cuidar da minha saúde, para pagar uma boa psicóloga, se tiver que comprar ali medicamento, poder pagar, ter realmente qualidade, dignidade, assim, né? Eu falo que eu quero ser rica, porque na minha cabecinha, para conquistar isso tudo, tem que ser rica, né? E não dá para conceber tantos sonhos, tantas vontades sem isso. Então, só dando um exemplo da minha vida pessoal para você conseguir separar. Aqui, a gente conseguiu elencar os seus objetivos pessoais. Deixa eu só guardar meu caixinho aqui, senão vai ficar balançando. Os objetivos pessoais. Agora, nós duas vamos juntas pensar sobre a sua empresa. Sou totalmente leiga no seu nicho, então eu preciso muito que você vá falando comigo. Eu vou te fazendo perguntas, tá? Perguntas dá para direcionar. Isso. Vamos lá. A nível da sua empresa, você fala que ela é uma empresa de consultoria. O seu objetivo é estar junto com outras empresas fazendo para mim não encaixa só em consultoria, porque tem a parte ali de você fazer as contas, acompanhar a pessoa junto, né? Para mim, você é tipo parte da equipe. Não, teoricamente, consultoria é mais fácil de pegar, mas teoricamente é uma assessoria, que eu chamo de acompanhamento. Porque consultoria é um nome mais comum, digamos assim, mas é um tipo de acompanhamento financeiro. Tá. E quando você criou isso, existia algum outro objetivo? Por quê? Por que essa assessoria e acompanhamento para empresários foi criada? A gente vai cair no pessoal de novo.
veio assim da vontade de empreender com ali já um certo contato com o financeiro, um certo contato com o digital. Então veio a partir disso, mas o modelo de entrega, ele foi um modelo que ao longo do tempo eu estou adaptando, mas foi um modelo que ele já existia. Então eu fiz um curso ali, um curso mesmo para aprender a aplicar esse modelo, mas é um modelo que ele já existia. E eu vejo, eu não sei se eu estou agora em negócio ou se eu estou no pessoal, mas eu vejo assim, uma coisa que eu acredito que é uma coisa que a gente pode arrumar formas de repetir nos conteúdos, é que ninguém abre uma empresa para pagar a conta. Ninguém pensa, vou abrir uma empresa só porque eu quero pagar mais boleto. Então, essa é uma realidade de muita gente. Muita empresa, inclusive empresas maiores, que só paga as contas ali e vive estressado, cheio de problema. Então, é um tipo de negócio que ajuda a atuar nessa parte. Que, assim, não é só pagar conta, a sua empresa precisa fazer mais que isso, a sua empresa pode te ajudar a fazer mais que isso. Então, assumindo esse papel de impactar nessa parte, de te ajudar a entender o que está acontecendo, de trazer clareza mesmo. Empreender não precisa ser viver no escuro, não precisa ser aquela coisa de um surto atrás do outro. Então, te ajudar a entender o que está acontecendo e te ajudar a tomar decisão. Hoje eu estou nessa parte de execução, né, nessa parte do acompanhamento, de fazer a parte dos relatórios, mas eu vejo no longo prazo não só nesse lugar, mas em outros também. Por exemplo, palestras. Olha só. Por exemplo, palestras é uma coisa que eu gosto. Já fiz online, mas eu me vejo no longo prazo palestrando de forma presencial. Esses dias eu até fiz uma planilha, a mesma planilha que eu entreguei lá na Masterclass, eu coloquei ela para vender também. Eu fiz assim uma entrega, então eu vejo no longo prazo tendo alguns produtos diferentes que a pessoa vai comprar, aprender e usar, sei lá, um curso, sei lá, alguma coisa diferente assim também, não só a consultoria, mas mesclar essas coisas. Mas palestra é uma coisa que eu vejo muito no futuro. Eu vou viajar para trabalhar, palestrar. Então a gente vai. Palestrante, ela viaja, né? É palestrante, criação de produtos digitais, viu? Que já apareceu, começaram a aparecer aqui os objetivos. Eu vou fazer mais algumas perguntas, tá? Por favor. Hoje a sua empresa é 100% online? Sim. Você pensa em ter uma empresa física? Isso é um objetivo ou não? Olha, gostaria, não é uma prioridade, mas eu acho interessante, sim, ter uma sala, nem que seja em um cowork, uma sala para fazer reunião. Tem um escritório. Sim, vejo. Deixa eu te fazer outra pergunta. A sua empresa, ela precisa contratar funcionários? Vai ter uma meta de faturamento? Tem uma meta de quantidade de clientes que te daria uma vida incrível? Como que tá isso? Você já tem esse número desenhado? Não tenho esse número desenhado ainda. Porque eu tenho assim uma meta de clientes que eu quero trazer, que seriam 2 por mês. E aí eu acredito que eu só vou saber quantos, até onde eu consigo ir, até onde, a partir de quando eu preciso contratar na prática. Porque Tá. Pode falar. Porque eu vou ter que, assim, como sou eu que faço, eu vou ter que ir me organizando com as entregas. Assim, cheguei nesse tanto aqui de cliente, eu sei que se eu passar daqui eu vou ficar doida. Eu preciso contratar, eu preciso parar. E hoje, uma coisa que eu tô fazendo, que até deixa essa parte um pouquinho mais confusa, é os valores diferentes para clientes. Então, de acordo com a realidade de cada um? Isso, principalmente puxando pelo faturamento. Porque se fosse um valor único, eu falaria, tantos clientes vai me dar tanto de faturamento e isso é legal. Mas hoje depende. Tem um cliente que me paga, um cliente grande me pagaria a mesma coisa do que 5 pequenos, exemplo. Tá. Então, não tenho esse número em mente ainda. E meta de faturamento a nível de dinheiro para a empresa? Você já chegou a esse número? Qual que seria o ideal, incrível?
para te dar um salário bom, um salário que você almeja? Olha, eu penso em. Eu quero, assim, a primeira meta incrível seria 30 mil por mês. Só que eu acho assim, eu não sei. Eu vejo que tendo outros produtos, a gente consegue ter um fixo ali na área de serviços. Ah, eu tenho consultoria, tantos clientes, legal. E a partir disso, os produtos digitais como a parte do exponencial, sabe? Sim. Ah, até aqui, em Ó, consultoria eu vou aqui para cá, eu vou com produtos, não sei. tá bom. Mas quando a gente fala faturamento 30K mês, é empresa como um todo. Porque mesmo se você tiver a criação de produtos digitais, for palestrante, a sua imagem está ali representando a Raíssa Marcelino. Então, Uhum. no final, todos esses são serviços da sua empresa. Faz sentido para você ou não? Ou você vê como coisa separada? É como Não, eu se fossem braços ali, né? Outra pergunta, vou fazendo várias e depois, a nível de importância, a gente vai selecionar 3 nessa fase. Lembrando que a gente está desenhando esses objetivos para fazer o nosso planejamento de 5 anos. Aqui a gente não trabalha no curto prazo. É sempre com aquele foco do longo prazo, porque no final é isso que vai fazer a diferença, é o longo prazo. Vamos lá, a gente já falou. Uma pergunta. Hoje você faz essa assessoria, acompanhamento para empresários, você faz isso totalmente online? Sim. Você tem alguma intenção, tem algum projeto que você queria estar presencial nas empresas, fazer treinamento de time ligado ao financeiro? Tem algum objetivo? Já pensou em algo do tipo? Eu gostaria de fazer, por exemplo, reunião presencial. Não vai ser sempre exclusivamente presencial, mas se eu conseguir, quando eu conseguir captar clientes na minha cidade, eu acho que seria legal fazer coisas presenciais. Eu acho interessante eventos presenciais, de fazer o evento presencial. Eu tenho até um Legal. convite para fazer que eu não consegui fazer ainda, mas tem uma amiga minha que ela me chamou para a gente fazer uma roda de conversa presencial. Então é uma coisa que eu super faria. Fazer Legal. também encontros presenciais com convidados. Então, a gente vai fazer do financeiro, mas a gente vai fazer também a Raíssa, que fala de empreendedorismo, e chama a Gabi para falar do marketing para vocês aqui de forma presencial. Então, eu vejo muito isso também. Acho muito interessante. Legal. Boa. Ó, nesse início, o que que acontece? Quando a gente faz uma estratégia e quando a gente faz um planejamento de 5 anos, isso aqui não é palavra escrita na pedra, não é aquela coisa eterna, é uma coisa dinâmica. A gente está colocando isso aqui para orientar o nosso caminhar dentro da comunicação e do marketing, porque tem que ter um objetivo. Quando a gente cria conteúdo só porque, assim, no final, todos nós queremos vender. No final, todos nós queremos clientes. Então, você ouviu falar, olha, eu tenho que produzir conteúdo para ter cliente. Só que quando isso não está tão desenhado, quando isso não está tão ajustado, fica com aquela sensação que está meio cego ali no meio do tiroteio, você está jogando para todos os lados, mas não sabe para onde ir. Ah, eu não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Sabe aquela sensação assim de dúvida constante quando o assunto é comunicação e marketing? Não sei se estou fazendo certo. Um dia eu estou acompanhando uma influenciadora que me manda. Um influenciador não, um criador de conteúdo, alguém que dá cursos, que me manda fazer algo. No outro dia eu estou acompanhando o que manda eu fazer outra coisa completamente diferente. E aí eu nunca foco, cada dia eu estou fazendo uma coisa. Então, assim, isso mais prejudica do que ajuda. Então, é por isso que a gente está colocando tudo isso aqui para você saber como caminhar, tá? Sim. Deixa eu só colocar aqui, eu já vou deixar organizado para quando você se precisar de ler, objetivos da empresa. E o nosso foco aqui é o objetivo da empresa. O pessoal é contigo. É aquela coisa ali do seu CPF. O nosso foco vai É ser o consequência. CNPJ. Oi? O pessoal é consequência. É consequência. E também acaba ajudando a gente a correr atrás dessas aqui. A nível de importância de tudo que a gente conversou, o que nós vamos colocar aqui? E olha,
não tem, na nossa conversa, não tem regra, não tem certo e errado. A gente vai partir muito do que você sente, porque eu acredito muito no marketing, quando a gente fala autêntico, que é o que eu acredito, mas o que é autêntico? É o que sai de você. Aham. Independente da maneira que você seja, tímida ou conversada, engraçada ou não tão engraçada, se é uma pessoa mais técnica ou uma pessoa mais criativa, tudo vai depender do que sai de você. E é muito natural que no começo dos negócios, as empresas elas sejam parte do dono. É como se fosse o dono ali só com o CNPJ na testa. Mas as características são do dono, o jeito de pensar é do dono. E com o tempo, isso vai distanciando. É muito maluco, porque a caminhada vai profissionalizando cada vez mais o negócio, você vai tendo que tomar decisões que, pessoalmente, você não gostaria, mas profissionalmente é o melhor para o seu negócio. Então, é Uhum. muito engraçado que no começo a gente é como se fosse uma coisa só, você sente que isso é uma coisa só, não, sou eu, a empresa sou eu, as características são as mesmas que a minha, mas com o tempo isso vai tendo um distanciamento. E aqui a gente vai começar a desenhar, tá? A Uhum. nível de importância, quais desses objetivos aqui que eu desenhei que você considera o que pode ser o nosso objetivo 1? Faturamento. Obrigada. Obrigada por ser sincera. Porque eu vejo como Você a me seguia chave todo o para resto todos os. para realizar todos esses aqui. E para Uhum. realizar todos esses aqui também, porque sem investimento, minha querida, dificilmente a gente sai do lugar, mas sai bem mais lento. Eu falo isso por experiência própria. A gente já conversou muito sobre isso na Masterclass, eu falei isso muito, vem do empreendedorismo de subsistência, para pagar o meu salário. Sobra pouco para investir, logo a empresa cresce muito lentamente. Depois desses, o que brilha os olhos seria ser palestrante, que é o que você falou aqui, promover palestras? Eu acho que Ou produtos digitais. boa. Em Peraí, deixa eu segundo, só. porque eu fazendo os produtos digitais é uma nova forma de faturamento, e aí eu conseguindo potencializar as formas de faturamento, eu consigo puxar o resto. Nós vamos colocar aqui, ó, testeira de produtos digitais. Uhum. E o terceiro, e não menos importante, qual será? Aí a gente vai para os presenciais. Promover eventos presenciais, né? Eu não sei. Ou promover, porque é diferente. Promover palestras é você se posicionar como palestrante, você vai nos eventos, vai nos lugares, você é convidada. Aqui você está criando o seu próprio evento. Ah, não, vamos É para uma, palestra primeiro, então. é uma marca à parte. Promover evento é você ter uma marca à parte. Não, Aqui, eu vou palestra. tirar, que era só para nos orientar. Pareceu difícil, mas a primeira parte foi concluída com sucesso. A gente conseguiu chegar aqui aos 3 objetivos principais do seu negócio nessa fase atual, tá? Uhum. Aí agora, o que é que nós vamos aqui? Nós vamos fazer esse método. É da agência, porque a palavra método ela fica tão batida, né? Só que eu criei isso há muito tempo atrás. No meu primeiro, há mais ou menos uns 5 anos atrás, foi o primeiro curso que eu fiz, foi ao vivo. Eu lembro que toda a minha formação foi de lançamento de infoprodutos. Eu cheguei a vender, se eu não me engano, 20, alguma coisa assim, 10, 20, há 5 anos atrás. E só que ao fazer as 2 aulas ao vivo, eu fiz 2 aulas ao vivo, acho que foram 4 horas cada dia, eu senti o peso da responsabilidade de ensinar algo para alguém. Eu lembro que eu ensinei isso e foi o que a galera mais gostou de todo o conteúdo, o planejamento de 5 anos, foi o que o pessoal mais gostou, foi o que eles falaram que foi mais profundo, da gente poder entender esses sentimentos, analisar essas coisas, objetivos e tudo mais. Mas só que eu senti muito peso, gente, é uma responsabilidade muito grande. Fiquei quase uns 5 anos sem promover mais nada digital. Aí agora que eu comecei com as consultorias e tudo mais. Estava só na prestação de serviço. Então a gente Uhum. vai repetir isso que foi feito lá atrás, tá? Tá. Aqui a gente vai dividir por fases, que são anos. Espera aí. Ano 1, 2, 3, 4, 5. Você está 100% comigo, né? Concentradíssima. Sim. Esse momento é seu.
Aproveita. 2, 1. Por que que, assim, para a gente alcançar isso aqui, nós vamos passar por etapas. E aquilo que eu te falei lá no começo, o tempo é o senhor aqui, né? Não tem como a gente alcançar tudo isso sem o tempo, independente do investimento que você faça. Então, nós vamos colocar aqui metas ligadas à comunicação e marketing, como se fosse um caminho que, se a gente alcançar, pode ser uma chance maior da gente atingir esses 3 objetivos principais. Aí aqui, só para você entender, aqui pode entrar coisas como bater X número de seguidores no Instagram, criar um site, criar um cartão de visita. Por exemplo, eu estou precisando de uma mesa. Consegui uma cadeirinha mais confortável, mas estou precisando de uma mesa. Olha que lindo! Olha só! Então, já é uma dessas coisas que foi um dos meus objetivos, ter um cartãozinho de visita. Então, toda a parte do ano 1, essa parte inicial da nossa imagem. Existe um termo dentro do marketing que chama branding. Branding nada mais é que marca. E marca, ela é construída com o tempo e com todas as ações que você faz de maneira consciente e estratégica para a sua marca. Por exemplo, é como se fosse um protocolo e um padrão de maneiras como você deve desenvolver algo para a sua marca. Entra muito dentro da repetição. Por exemplo, vamos usar aqui a marca, as mais famosas todo mundo usa, né? Nike, Coca-Cola. Vamos para o Brasil? Havaianas, Natura. Você já viu que toda peça publicitária, que tudo que você vê, tem uma identidade, tem um jeito de falar, tem um jeito de comunicar, tem uma maneira como elas passam a mensagem que é muito ali, particular de cada marca. Por exemplo, nós temos a Avon. A Avon, ela vem muito tempo como uma empresa de promover o trabalho das mulheres, gerar essa independência financeira entre as mulheres. Era uma marca mais acessível, mais barata. Quando eu era novinha, criança lá atrás, eu lembro que a revistinha da Avon era o que geralmente a gente mais consumia em casa. Já a Natura, o Boticário, eram coisas consideradas bem mais caras, que não estava muito na nossa realidade, né, na época. Hoje eu não sei como está isso, eu não acompanho tão de perto. Mas mesmo a Avon, e vamos colocar ali a Natura ou o Boticário, sendo do mesmo nicho, você consegue diferenciar a comunicação de cada uma. São praticamente ali o oposto, a nível de como falam, das coisas que elas querem. Uma coisa muito interessante, você é mais nova que eu, né? Eu não sei se você vai lembrar, a Avon foi muito forte na campanha do câncer de mama. Quando eu era criança, a Avon, ela tinha várias camisas que eram um símbolo azul, assim, espiral, que era do câncer de mama. A Avon fez uma campanha gigantesca de combate ao câncer de mama. Então, vem muito nisso ali da saúde da mulher, da independência financeira da mulher. Por outro lado, a gente tem a Natura, que é uma marca brasileira, é uma marca que se preocupa com o meio ambiente. Eu não sei se você consegue, quando eu falo isso, assimilar. A Natura, a gente sempre tem ali a natureza brasileira, e já a Avon é essa coisa mais da mulher, do mais acessível. Não sei como está hoje, mas foi a história dessas marcas. Então, mesmo sendo do mesmo nicho, cada uma tem uma identidade. Mesmo você, Raíssa, tendo vários concorrentes que fazem o mesmo serviço que você, que contrataram o mesmo curso que você, aprenderam do mesmo curso, você tem o seu jeito de fazer cada coisa. Isso é branding e isso é o que a gente constrói a longo prazo com todas as ações a nível de comunicação e marketing. A maneira como você se veste, aqui eu não estou falando para usar só o terninho, faz parte do branding. A maneira como o seu atendimento atende os clientes que chegam, faz parte do branding. Quando você contratar alguém, a sua equipe, seguir ali o protocolo da marca, seguir aquilo que foi estipulado da comunicação da marca, tudo aquilo a longo prazo deixa a marca consistente. E a gente tem dados do mercado que mostram que marcas que possuem esse brand forte, estabelecido, que são consistentes a nível de marca, aqui a gente não está falando de empresa,
Aqui a gente está falando de todo o conglomerado ali. Empresa, marca, símbolo, tudo aquilo que ela representa e tudo aquilo que as pessoas entendem como a marca. Que tem essa marca, empresas que têm essa marca mais consistente, elas faturam mais. Elas dão mais resultado até em campanhas de tráfego pago. Porque quando a pessoa vê aquele anúncio, ela já identifica a marca. Ela já associa com todos aqueles valores e todos aqueles conceitos que estão associados àquela marca. Os atributos, o que ela vende, como ela se posiciona, o que ela defende. Então, assim, é um trabalho de longo prazo, não é feito em um ano, não é feito em dois, é feito ao longo da construção dessa marca, tá bom? Aqui a gente não está indo tão profundo, aqui a gente está indo em ações. Só que todas essas ações a longo prazo vão contribuir para o fortalecimento da marca Raíssa Mocelin. E aí, tudo bem? Tudo bem. Confuso? Não, eu tô pensando mesmo. O que Tá bom. as ações? E aqui no Anu, o que eu tenho aqui? Vou te pedir licença para eu abrir meu chat GPT, que é o meu funcionário que eu tanto gosto. Eu tenho já salvo ações. Só um minutinho. Ações de marketing. Deixa eu lembrar. Ações de marketing. Espera aí. Eu fiz uma lista. Espera aí. Lista de execuções de tarefas marketing. Eu vou procurar com calma, mas o que é? É uma lista de coisas para a gente selecionar o que faz sentido ou não para o nosso negócio agora. Que aí entra coisas desde essa parte da criação da identidade visual, de um site, de tudo isso. Espera aí, só um minutinho, tá? Uhum. Eu tenho essa lista salva. Ó, vamos nós duas juntas criar? Eu não achei fácil, mas depois eu te mando. Mas aqui seria coisa, você já tem seu cartão de visita, o que você sente falta nessa fase inicial? Quando você está fazendo, porque com certeza você já notou em algum lugar, quando você está fazendo captação ativa, que você me falou que você faz captação ativa, o que você sente falta na hora que você está chegando nesse cliente, que você está comunicando com ele? O que você sente falta, que você acha que se tivesse você conseguiria acelerar aquela venda? Existe algo? Não sei. Portfólio? Você tem um portfólio? Não. Um site? Site eu tenho mais ou menos. Eu tenho uma coisa feita no Canva. Você já tem domínio? Tem. Ah, você já tem o seu domínio e você tem o seu e-mail profissional também, né? Tem. Isso para mim é uma grande conquista. Eu demorei a ter. Vamos, o seu site está aqui? Tá. Eu acho que tá. Esse Eu acho. acompanhamento lá embaixo. Já não dá para saber que é o site, né, senhorita? Não, já temos um site. Já temos um site. Pois a gente pode colocar, assim, de profissionalizar ele, deixar ele cada vez mais o nível do crescimento da sua empresa. Mas para mim, a fase que você está, ele está ótimo. Uma coisa que eu sinto falta é de vídeo de depoimento. Olha, se você... vídeo de depoimento. A gente vai colocar isso aqui. Para mim, isso é muito importante. Eu tenho uma coleção... Uhum. O que eu tô conseguindo fazer, que antes nem isso eu conseguia, que eu era mais travada, mas o que eu tô conseguindo fazer agora é, durante a nossa reunião, eu fiz com você também, durante a nossa reunião de fechamento, fazer um print. Ah, tem um print ali e posto que eu tô fazendo fechamento. Agora, a própria pessoa falando, foi assim, foi assado, uma mensagem, um áudio, esses feedbacks eu ainda não tenho muito. Porque não é nem questão de volume, mas de qualidade, eu não tenho. Mas a gente vai construir isso com o tempo. E você precisa de orientar os clientes. Sempre na nossa consultoria, eu vou usar o exemplo da minha empresa, porque é uma pequena empresa para ilustrar e ficar mais fácil de você entender, tá bom? Sim. Vamos aqui, olha só. Eu tenho depoimentos de vários clientes.
que acontece? Desde o dia 1 que eu comecei a trabalhar com isso, eu não sei se é porque eu venho do jornalismo, a gente tem muito essa coisa do ter que provar, né? Se eu não tenho o maior número de seguidores, se eu não posso investir o maior número de dinheiro possível, o que eu posso fazer para mostrar para a pessoa que eu sou boa? Eu sempre fiquei me perguntando, e é nisso que eu vou fazendo várias melhoras na maneira da minha marca. O meu brand eu vou melhorando com essa pergunta. Eu não tenho o maior investimento financeiro do mundo para atingir 1 milhão de pessoas e as interessadas virem me procurar. Eu não consigo queimar horrores em tráfego pago. O que eu posso fazer? O que é um custo mais baixo? Depoimento de vídeo de cliente. E aí eu sinto o momento do cliente. Se é um cliente problemático, se é um cliente assim que trouxe muita coisa ruim, você nem pede. Graças a Deus, hoje na agência, a gente está numa leva de clientes maravilhosos, muito alinhados com o objetivo da agência, mas isso muito veio do meu alinhamento como marca também. Entender qual é o meu cliente ideal, o que não é o meu cliente ideal. Então, quando vier isso aqui, eu não vou atender. Eu vou oferecer meus produtos digitais. Se ele quiser, maravilha. Se não quiser, eu não posso atender ele. Ele não é o meu cliente ideal. E aí a gente vai crescendo a longo prazo. Mas, por exemplo, você tem uma cliente que é mais antiga, que está com você há mais tempo. Essas meninas, você pode orientar. O que eu falo para os clientes? Olha, grava um vídeo para mim, por favor, um vídeo curto, só falando o que vocês acham do meu trabalho. Aí eu coloco na boca deles, olha, estou fazendo com a Gabi, muitos são muito emocionais, porque eu sou uma pessoa muito mais emocional. Então tem vídeos legais, só que eu tenho clientes super práticos também. Ah, legal, ela fez artes bonitas e tudo mais, mas é depoimento. Tá ali falando o que foi feito, né? Por esse cliente. Então, é essa a ideia, só que isso é construído a longo prazo, no começo é difícil mesmo. Quem vai te dar esses depoimentos são os clientes que criaram mais contato com você, né? Que criaram mais conexão. Porque a gente fazer uma pessoa, ainda mais um empresário, gravar um vídeo é muito difícil, não é fácil. Só que eu acho que faz um diferencial gigante ter isso. Eu acho tanto que hoje em dia eu não faço reunião de orçamento, não faço. A pessoa me manda oi, lá, quais são os seus preços? Eu mando primeiro o meu portfólio e depois eu falo, olha, no meu site tem depoimentos de vários clientes. Eu acho que isso deixa a marca muito forte. Você ter depoimento de vídeo é muito forte. E isso é construído ao longo prazo. Nos eventos que você participa de muito evento, você pedir, olha, o que vocês gostaram? Você poderia me dar aqui um vídeo, um depoimento em vídeo? Eu dei muitas coisas para conseguir depoimento de vídeo. Por exemplo, hoje eu tenho a consultoria, que eu faço essa estratégia de marketing, eu faço a consultoria de sofisticação de negócio, que é essa que a gente está fazendo hoje, que é estruturar toda a sua comunicação do seu negócio digital com estratégias de marketing e da comunicação, para a gente ser um negócio mais profissional e aparentar para o cliente ser mais profissional, para assim ser contratado. E a gente fala muito sobre essa parte de captação. E aí, o vídeo ele é construído a longo prazo. Você vai pedir um cliente aqui, aí no começo eu troquei por serviços. Pessoal, vou dar aqui uma aula gratuita sobre estratégia de comunicação e marketing. E eu convidei pessoas que já me acompanhavam, que pediam dicas. Olha, estou escolhendo a dedo para participar, o pagamento vai ser conceder ali, fazer um vídeo para mim de 1 minuto falando o que achou. Nunca nem coloquei palavras na boca, é só a pessoa avaliar o meu trabalho. E aí, nisso, gerou ali pelo menos uns 15, 20 vídeos meus de avaliação de consultoria. Já aconteceu sempre trocando, porque você não tem noção do poder de um vídeo para convencer alguém que você realmente é profissional. Porque o print ali, contexto, eu acho interessante, uau, as pessoas estão avaliando, mas alguém colocar a cara numa câmera e falar que você é bom, para mim tem um peso muito diferente. E dentro do marketing a gente chama de prova social. Então hoje, pelo que eu te conheço, você conseguiria aí uns 3 vídeos. As meninas que estão há mais tempo, eu já falei assim algumas vezes, deve ter, sei lá, uns 4, 5 meses que eu não falo, mas mais para o começo, eu falei algumas vezes, só que elas são
como que eu posso dizer? São produtos artesanais, elas fazem os produtos, Sim. elas atendem os clientes, elas postam, elas isso, elas aquilo. Então, elas são aquele tipo meio que sobrecarregadas. Aí ficava, vou fazer, vamos fazer, a gente vai pensar e vai fazer, e esse vai fazer nunca chegou. Tem uma que eu acredito que eu consiga também, se eu falar. Essa eu ainda não pedi, eu deixei meio livre para. Se você quiser, você faz. Eu deixei meio livre, mas eu acredito que com ela eu consigo também. E com você, eu acredito que eu consigo Bom, então, também. eu já estou contando comigo. Eu falei 3 porque eu já calculei isso. Mas o que eu ia te falar? Aí que tá. Esses vídeos eu não consegui rápido. O último, que é do meu cliente, que é psiquiatra, ele é cliente da agência há 4 anos. Eu consegui esse vídeo agora, depois de 4 anos. É aquela coisa ali de tentativa e erro. Pediu, aí depois vem com uma comunicação diferente. Olha, você é muito importante para minha empresa, porque realmente é. O trabalho que a gente está fazendo juntos é muito importante. Eu preciso muito que você faça um vídeo simples, não precisa ter medo, não precisa ter firula, não precisa editar, só gravar. É tentando mesmo. É muito difícil, tá? As pessoas gravarem, ainda mais os nossos clientes. Só que você vai tentando ali. Claro que não ficar pesado e nem cansativo. Mas uma hora ou outra, a pessoa até de agradecimento, ela vai avaliar esse trabalho, ela vai falar o que achou disso. E a gente vai colocar como meta aqui que a gente tem que correr, tá? O site, eu vou colocar profissionalizar esse site. Profissionalizar não é que está ruim, mas quando compara com outros sites, pessoas do seu nicho, tem coisas que a gente dá para fazer ali, coisas que modificar, talvez até na edição do que está fazendo, que já modifica, que já vai fazer diferença, que vai deixar mais profissional. Olha, pode falar. Você mesma fazer, que o meu negócio. Só que dá uma analisada que aqui em Portugal eu tentei fazer, só que eles pedem algumas coisas da empresa. Parece que a empresa tem que ser fixa. Aqui em Portugal, eu não sei no Brasil se a gente consegue fazer o Google Meu Negócio para negócios online. Mas aí qualquer coisa, você pode pôr a sua casa sede, alguma coisa assim. Dá uma olhada nisso, mas é importante. E entra nisso aqui. Aí ele ficou, eu fiz e abandonei ele. Aí depois de muito tempo eu vi uma aula sobre um evento que eu entrei, aí eu vi uma aula sobre o menino falando da importância e tal. Aí o meu estava travado por causa de endereço, aí eu fiz a parte de verificação e depois abandonei ele de novo. Mas tem até uma moça que a gente tá em grupos em comum, né? Ela é de consultoria financeira e ela fala que o cliente que mais paga ela veio do Google Meu Negócio. Então, mas dá uma olhada se é possível para você ou não. Aqui eu vou profissionalizar o site e instalar domínio. Eu sei que custa dinheiro. Por exemplo, eu pago para o Canva, hoje, se eu não me engano, são 300 anuais, e o domínio eu vou renovar ele agora por 98. Então, são quase R$ 400 anuais para o meu site ter. agenciagtmarketing.com. Hoje o seu está com... mycanva.site. Isso aqui, querendo ou não, aqui a gente não está criticando certo e errado. Eu fiz isso, eu já tive um site assim, e depois eu passei um passinho a mais. Aqui, para a gente conseguir atingir o tipo de cliente que a gente quer, que vai trazer o faturamento que a gente precisa, esse cliente precisa sentir segurança, que ele está tratando com uma empresa profissional que realmente sabe o que faz. Então, a gente tem alguns recursos a nível de comunicação e marketing que a gente vai passar essa sensação. Lá no passado, eu falava, eu sou inteligente, eu sei o que eu estou fazendo, isso basta. Eu não preciso passar uma maquiagem para apresentar, eu não preciso colocar uma blusinha social, não preciso ajeitar o cabelo é crespo, é aquela loucura. Só que as pessoas associam muito a nossa imagem com o nosso desempenho, infelizmente. A pessoa me conhecia, via meu trabalho, uau, a Gabi manda muito bem, a Gabi é muito boa, ela trabalha muito bem. Só que a imagem que eu passava não dava tanta credibilidade para os que não pensavam ali em seguir comigo ou não. Às vezes até tinha um negócio, mas a minha imagem não passava tanta credibilidade. Na minha cabeça, profissionalismo, o trabalho que eu entrego, os meus resultados, para mim é top 1. Só que a imagem acabou tendo que entrar no top 2 ali, se eu quisesse atingir os objetivos que eu queria. Até estar em certos lugares, né? Eu fiz uma reunião do BNI, foi no hotel Esquerérrimo, umas pessoas ali bem arrumadas, bem aparentadas, querendo ou não,
Não dava para simplesmente aparecer ali toda desarrumada, do jeito que eu fico dentro de casa, que eu gosto, é o meu jeito preferido, é a minha skin preferida, mas talvez eu não ia, se a pessoa não me conhece, a primeira impressão talvez dela de mim não seria melhor, né? Então é isso que a gente está fazendo, não tem certo nem errado, o nosso passo aqui é deixar esse negócio mais profissional. Eu coloquei aqui um dos objetivos futuros, tá? BNI entrando Aqui, como um objetivo futuro também. olha só, vamos colocar aqui o BNI no ano 2. Sabe por quê? O BNI tem um custo financeiro alto. Sim. Então, assim, agora a gente tem que pensar como que eu penso. A gente vai estruturar tudo isso, eu falei isso na consultoria, e é muito a agência. A agência é um bebê, uma empresa pequena, fortinho. Pensa num bebê todo musculoso, ele é pequenininho, mas ele é todo musculoso, ele é todo robusto. Por quê? Antes de expandir para fora, como eu não tinha dinheiro para expandir para fora, para investir meu dinheiro em tráfego, para ir no BNI, para ir em eventos, isso e aquilo, o que eu fui fazer? Cuidar da minha estrutura. É ter uma estrutura toda quadradinha, é ter um processo de como eu executo meu serviço todo redondinho, é ter toda a documentação que o cliente vai receber ali, todo o passo a passo, tudo certinho. Então, eu montei uma estrutura muito forte. Agora, ela crescendo, ela já tem praticamente tudo desenhado. Então, ela só vai caminhando e adaptando o que precisar ao longo desse percurso. Essa é a ideia. Você já tem ali outra visão estratégica do financeiro, que é um braço muito forte também, que você tem que usar isso a seu favor. Eu fiz esse ano 1 para você entender como é a lógica que a gente vai pensar. Mas esse aqui é o primeiro exercício que vai ficar para você fazer em casa, tá? Ah, beleza.